Hoje eu gostaria de falar sobre mães narcisistas. Porque as mães têm tanta necessidade, as mães narcisistas têm tanta necessidade de controlar os filhos. Se vocês quiserem saber sobre o tema, esperem o sinal da vinheta. Bom dia! Hoje eu gostaria de falar com vocês acerca de mães narcisistas. Como as mães narcisistas chegam a causar certas emoções, comoções e transtorno aos filhos, né? Certas mães sabem e sabem utilizar gatilhos, né, que alteram o emocional do seu filho. Mas como a pessoa que é totalmente narcisista, ela não tem um regulador emocional, ela vai utilizar, por exemplo, das pessoas que estão ao seu redor como gatilho, né, para poder manipular essas pessoas. Mas como ela manipula? Ela vai fazer as pessoas sentirem os mesmos sentimentos que ela. Nesse caso, estou falando, por exemplo, de mães narcisistas. A mãe narcisista, quando ela está estritamente com raiva e não tem nenhum regulador externo, do qual que acalme aquela emoção, ela vai fazer os filhos ficarem irritados. Se ela está triste, a mãe narcisista vai fazer os filhos ficarem tristes, né? Se ela está angustiada, ela vai fazer os filhos ficarem angustiados. Interessante que uma pessoa que é narcisista, né, ela toda hora é incomodada, né? Ela é sempre incomodada com um sentimento de inadequação, um sentimento até mesmo de vergonha. Então, por isso que pessoas que são narcisistas, nesse caso que eu estou falando estritamente das mães, elas começam a terceirizar esse sentimento ruim que está nela nos filhos. Ou seja, se ela está estritamente irritada, ela vai fazer os filhos ficarem irritados para poder atacar, para que ela possa culpar os filhos da sua raiva. Se ela está melancólica, ela vai fazer os filhos ficarem melancólicos com ela, para que ela possa terceirizar essa melancolia. Se eu estou melancólico, é por sua causa. Se ela está, por exemplo, com angústia, ela vai provocar angústia nos seus filhos, né? E esses filhos, na verdade, sempre reagem. As pessoas sempre reagem a sensações, a emoções, a gatilhos. Porque as pessoas, na verdade, são estritamente passionais. Todo mundo é passional. O nosso comportamento, ele age no caso de ação e reação, entre causa e efeito. Alguns em maiores graus, outros em menores graus. Mas a mãe, por exemplo, quando ela é narcisista, ela sempre vai terceirizar o sentimento que ela tem nos filhos para poder acusar os filhos o porquê ela está dessa maneira. Porque ela se sente tão incomodada a todo tempo que ela tem que passar esse incômodo aos outros. Por exemplo, numa reunião de família, quando todo mundo está contente, ela não está contente. Então, ela tem essa tendência, na verdade, de destruir esse relacionamento em família em que todos estão contentes. Se as pessoas estão comemorando, na verdade, algo, ou a graduação de um filho, ou a atenção de um filho na escola, ela se sente tão incomodada que o que ela vai fazer? Receber a atenção. Né? Então, se o filho está recebendo atenção, ela quer receber a atenção totalmente para ela. Então, ela sempre tem que ser o centro das atenções. No caso, por exemplo, se os filhos são estão comportados em um determinado meio, ela vai fazer de tudo para poder receber a atenção, porque os filhos é comportado. Porque a pessoa vai olhar, vai falar para ela, nossa, os seus filhos são tão educados. Ela vai se glorificar acerca disso. Então as mães narcisistas, elas sempre têm
a necessidade, na verdade, de se sentirem no meio. Não importa as emoções que ela sinta, sejam boas ou más, mas ela sempre tem a necessidade de ficar em evidência em tudo. Muitas vezes no caso, né, quando os filhos fazem alguma coisa e não é do seu feitio, ela quer fazer a coisa do jeito dela. E fazendo, ela começa a despersonalizar o filho, degradar o filho ou a filha, porque isso vai dar um certo grau de regulação a ele. Então, a mãe narcisista, ela sofre, né? Ela tem a necessidade, na verdade, de ser útil. Não importa o sentimento que ela tenha, que o outro tenha em relação a ela. Porque a utilidade que ela tem é uma utilidade que está em voga, na verdade, um princípio de regulação, de domínio. Ora, se eu deixo essa pessoa irritada, isso mostra que eu sou importante para ela e o quanto que eu posso influenciar. Então, o narcisista sempre vai fazer o quê? Vai sempre irritar aquela pessoa para que ela possa ficar bem consigo mesma, né? Então, ela tem uma necessidade de desconcertar o universo do filho, tem a necessidade de desconcertar o universo da filha, tem a necessidade de desconcertar e desfragmentar o universo do marido, né? Então, há mulheres sim que são narcisistas, né? Muitas vezes as mulheres elas têm mais, por exemplo, a síndrome de borderline, né? Os homens são muito mais narcisistas, mas tem sim mulheres narcisistas e há sim mães narcisistas. Então, mães narcisistas muitas vezes causam um certo transtorno no filho, na verdade, né? Vai gerando um certo trauma do qual que ele levará para a vida inteira. Então, no caso de ser mãe, né, o caso da pessoa ser considerada como mãe não significa que ela é mãe propriamente, né? Interessante que mãe é aquela que cuida, mãe é aquela que dá carinho, mãe é aquela que, por exemplo, quando vê o filho desorientado, dá um norte, né? As mães que são narcisistas, não. Se elas for dar um norte para os filhos, ela vai fazer aquilo que está de acordo com o norte dela. As mães narcisistas muitas vezes não conhecem os filhos, o porquê? Porque quando ela vai comprar algo para o filho, ela não vai comprar algo de acordo com o gosto do filho, mas aquilo que ela acha que o filho vai gostar de acordo com a percepção dela. Ela comprou a roupa, vou comprar isso para o meu filho. Não importa, né, se ele goste ou não, mas se ele não gostar daquilo que ela compra, ela começa a se fazer de vítima, falando: nossa, o quanto que eu comprei essa roupa para você, para fazer você se vestir, para você ficar bonito. Então você vê que a intenção, na verdade, de uma mãe que é totalmente narcisista é fazer o filho se sentir culpado o tempo todo e toda hora, e fazendo com que o filho chegue perto dela e peça perdão. Somente assim que ela consegue regular esse sentimento por um determinado tempo. Mas depois ela volta, né, a entrar nesse ciclo novamente, que é totalmente interminável. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, né, se inscrevam no nosso canal, clique no botão do joinha, né, anuncie o nosso pequeno canal. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.